Legal, Vitor. E aí você meio que já fala aí de uma adolescência, né? E, obviamente, que começa uma preocupação com a questão da formação profissional, né? E quando que você... Quais cursos você fez na sua formação? Quando você desperta para essa coisa da educação física, né? Por que isso? Né? E aí você contasse para a gente um pouquinho, né, os cursos que você fez, né, as instituições que você passou. Pode ser? Beleza. Então, aí eu acho que, olhando assim de hoje, né, foi uma adolescência curiosa, porque ao mesmo tempo que tinha a experiência da rebeldia daqueles anos 80, eu era militar, né? Quer dizer, então tinha ali uma coisa, um choque entre uma certa rebeldia e uma disciplina que talvez ajude a caracterizar a minha vida pelo resto da vida. Quer dizer, pelo resto da vida, talvez eu seja isso mesmo, né? Um pouco uma mescla entre uma certa anarquia e rebeldia e uma disciplina muito forte, né? Assim, e aí, para bem e para mal, né? Então, quando chegou, então, de fato, até por eu estar vivendo a vida que não era só militar, né, vivendo a vida do entorno ali, da Tijuca, do centro da cidade, aquelas coisas todas acontecendo, nos anos 80, que obviamente quer dizer, eu fui entender isso depois, né, quando a gente estuda. Mas na época, não, na época eu estava vivendo aquilo como um adolescente encantado com aquilo, né, encantado no namoro, essas coisas todas, né, assim, o mundo um pouco mais aberto, né, assim, tal. Bom, então aí eu já chegou no. Eu já falei, eu sabia que eu não queria ser militar, não queria ser militar. Né? Só que aí, cara, eu tinha uma certa gratidão com a minha mãe. Porque não foi fácil, mesmo o colégio militar sendo gratuito, não foi fácil para ela isso, esse processo todo. Né? Assim, do ponto de vista emocional, quer dizer, imagina uma mãe que com seu filho com 12 anos, ela vai levar no ponto de ônibus lá no Jabu para depois atravessar a cidade, né? E depois ela quase não me via mais, porque aí eu também eu fico interno e eu voltava para casa, porque o final de semana que era bom, aquele negócio ali todo, tal, não sei o quê, né? Então ela um pouco, um determinado momento, ela manifestou assim, não, cara, eu queria tanto que você fosse militar, porque segurança, né? Você vai ter já emprego, aquela coisa toda. Tá, cara, o meu entorno também, todo mundo queria ser esse treco, tal, não sei o quê. Cara, e aí acabou que no terceiro ano eu resolvi estudar bem assim, né? Nunca tive problema de nota, mas eu não estudava muito, né? Fazia assim, enfim, o suficiente. No terceiro ano eu resolvi estudar. Porque eu falei, tá, então eu vou para esse negócio, tá? Já que tem que ir, tá, não sei o quê. E acabei indo para a AMAN, né? Para a Academia Militar, com boa nota, né? E fiquei 6 meses lá, né? Mas não dava, né? Assim, nunca vou me esquecer que uma grande indicação disso me deu foi um comandante, tenente comandante do meu pelotão, né, que me chamou e falou, cara, eu vou te dar um toque, cara. Isso não tem o menor jeito para tu. Isso não tem o menor jeito para isso. Eu não lembro do meu tenente Eudes, eu nunca me esqueço desse cara, né? Porque ele falou, cara, você é um cara, as pessoas gostam de você, cara. Você é um cara inteligente, você está sempre liderando coisas, mas para militar você não tem o menor jeito, cara. Né? E aí, aquilo ali foi me tomei coragem, me desliguei do colégio militar, da AMAN, né? E aí foi um período ruim na minha vida, porque no ano de 88, porque aí eu tinha uma parte dos meus amigos tinham ficado na AMAN, né? Assim, e tinha acabado o ensino médio. Então eu fiquei naquele meio tempo que você não é nada, né? Assim, cara, No limbo. No limbo, né? Um pouco com poucas referências no mundo. Cara, quando eu me desliguei, eu tinha feito lá no ensino médio o que a gente chama de treineiro, né? Hoje você faz um vestibular, ainda era SES Gran Rio naquele tempo, né? Tinha feito um ensino médio, um vestibular para biologia, porque vocês meio que queria fazer engenharia genética, sei lá, não sei por que essa. Aí depois, cara, quando eu saí do colégio militar, lá da AMAN, eu fiquei meio desnorteado, né? E lá na AMAN eu fui atleta de esgrima, porque eu tinha feito esgrima no colégio militar, essas coisas do colégio militar, né? Ele tinha me dado a oportunidade de fazer um montão de coisa que seguramente eu não teria se eu tivesse ficado no subúrbio, né? Porque você tinha um outro modelo de ensino, né? Eu sempre fui muito grato ao colégio militar. E aí, na AMAN, eu acabei pegando a equipe da AMAN, de esgrima. Cara, então,
eu não sabia bem o que fazer, eu tinha que acalmar minha mãe, que a minha mãe entrou em desespero, foi uma confusão, vai sair, não sei o que e tal. Eu joguei um H dizendo assim, não, eu vou continuar sendo militar, mas eu vou fazer próprio bombeiro. Porque aí o bombeiro era do Rio de Janeiro, tal, não sei o que, essas coisas todas, tal, não sei o que. E aí acabou que a educação física entrou assim na minha vida, não tinha nada, não foi... Enfim, nunca tive uma carreira esportiva grande, tal, não sei o quê, mas gostava de esporte, fazia muito esporte, tal, não sei o quê. E aí foi. Então, eu fiz o vestibular de 1988. Na época, não era Enem, era vestibular, mas foi um dos primeiros anos em que a UFRJ e a UERJ eles saíram do Sesgran Rio. Foi aquele primeiro ano que foi tudo discursivo, né? O que, para mim, foi ótimo. Porque aí eu vinha de um colégio que era um colégio com ensino tradicional. Né? Quer dizer, eu não tinha feito cursinho para treinar, mas eu tinha depois eu fui ver que eu tinha uma formação, inclusive de cultura, de erudição, que eu não sabia que tinha. Né? Essa coisa dos colégios tradicionais, né? Que apostam nisso e em algum momento isso faz a diferença. Né? E aí foi isso. Aí eu entrei na UERJ no ano de 89, e aí, cara, foi um ano louco, né? Porque o currículo da UERJ estava mudando, era um currículo novo, né? Um currículo mais ligado, já tentando incorporar as mudanças da área. Quer dizer, 89 foi o ano que a porrada estava estancando na área de educação física. Né? Eleição para presidente. Então, aí teve uma tentativa de privatização da UERJ. Né? Assim, e aí foi quando eu me engajei no movimento estudantil, já no ano de 89. Né? Então, aí, em 89, eu entrei na faculdade, eu entrei no movimento estudantil e fui fazer a primeira pesquisa, porque o Alfredo Faria Júnior estava lá e falou, cara, vamos fazer um grupo de pesquisa aqui e tal. Então, ele organizou uma turma que está aí até hoje, eu, Carlão, né? Depois veio o Ragime, o Marquinhos, que faleceu, o Guina. Então, toda essa turma aí estava reunida ali em torno do Alfredo e do Paulo Farinati. Né? Estavam ali. Eu me lembro bem que quando deu 1991, porque aí eu entrei em 89, então foi isso, aquela confusão, movimento de. Porra, aí a vida ficou maneiraça, né? Porque faculdade aí era tempo espetacular, né? Muita festa. Aquela época a gente trabalhava cedo, né? Então, já em julho de 89, eu fui trabalhar em coluna de férias. E a gente trabalhava cedo, logo a gente estava trabalhando, que, porra, era explorado, mas ganhava um dinheiro, né? Quer dizer, já tinha o seu dinheiro ali e tal, não sei o quê. Já era licenciatura e bacharelado? Não, já era licenciatura plena. Era licenciatura plena, né? Aí foi quando eu entrei nesse negócio de recreação, deu certo um pouco o negócio do Hotel Fazenda, e aí eu comecei a ser chamado, tal, não sei o quê, para as coisas, não sei o quê. E aí, cara, a gente viveu aquele negócio da primeira eleição do Lula muito forte, né? Todos nós vivemos aquilo muito forte, né? Eu entrei no Partido dos Trabalhadores logo na segunda semestre de 89 e comecei a fazer pesquisa, comecei a ir para congresso. Quer dizer, a vida virou uma loucura. De repente, eu estava no ano seguinte, eu estava no meio dessa maluquice toda aí, assim, né, tal. Então, foi muito bom, cara, o tempo de graduação. Também trabalhei para caramba, né? Trabalhei em várias coisas, né? Ao mesmo tempo, mas, poxa, estava tudo começando. Eu lembro, cara, que quando deu 1990, aí é o seguinte, eu já não aguentava mais educação física também, porque era aquele curso muito chato ainda, né, cara? Tava na mudança, mas era chato, né, cara? Assim, porra, eu tava no PT, cara, era assim, eu sempre falava assim, porra, a gente tá prestes a mudar o mundo com um presidente operário e o cara quer que eu fique dando toque de vôlei na parede, porra. Né, assim, não dá, cara, isso aqui não dá, o cara fica... Né? Foi aí que eu decidi fazer história. Então, em 1990, eu já estava bem esgarçado com o curso e resolvi fazer história. E aí passei no vestibular ainda para história. A minha graduação foi na UERJ. Naquela época, não podia ter 2 matrículas de curso no mesmo. Então, eu fiz história para a UFRJ, onde eu trabalho hoje lá no IFIX. Né? Só que aí, cara, era difícil coordenar, porque eu tinha 4 empregos nessa época. Era muito comum que a gente tivesse isso nessa época. Né? Você dava uma aula aqui, dava um negócio ali, fazia uma recreação aqui e tal, não sei o quê. Fazia 2 faculdades. Porra, era do PT, era do CA, era do DCE. E já
Gostava de beber também, gostava de festa, gostava de... Né, assim, gostava dessas coisas todas. Né? Então, a coisa ficou complicada. E aí eu procurei o Alfredo, já estava com um grupo de pesquisa com o Alfredo, e falei, cara, obrigado por tudo, mas eu vou largar a educação física, eu vou fazer história. Aí ele falou, mas por quê, cara? Eu falei, não, cara, porque o que eu quero mesmo é fazer pesquisa, cara. Meu lance, estou na minha cabeça o negócio de pesquisa. Ele falou, pô, faz aqui pela educação física, cara. A gente vai fazer pesquisa por aqui. Eu falei, pô, mas aqui é difícil, né, cara? Quer dizer, hoje em dia a molecada vê todo esse caminho pavimentado, né? Eles chegam aí... Não sabe Porra, cara. as pedras que nós passamos. Cara, foi a primeira bolsa de iniciação científica da UERJ de Educação Física. Não havia isso antes, né? Para a nossa área, né? Assim, bom, e aí o Alfredo me deu um argumento que era ótimo. Ele falou, você não quer fazer carreira de pesquisador? Eu falei, quero. Faz por aqui, cara. Tá tudo começando aqui. Né? Fica por aqui, vamos fazer. Eu vou conseguir uma bolsa para você. Eu te oriento na área de história. Eu falei, pô, mas tu não é de história? Ele falou, não, mas fica por aqui. E foi isso. Eu acabei largando história lá. Né? Depois eu tentei começar o curso de novo, mas eu comecei o doutorado. E foi isso. Né? Então, eu acabei o curso com 1 ano de atraso, por causa dessas coisas todas. Né? Assim, mas aí, quando eu acabei o curso, eu já estava aprovado na Unicamp, no mestrado lá, na área de estudo do lazer, que aí foi outra sorte da vida. Né? O Gebara, que orientava em História, estava na área de estudos do lazer, eu já trabalhava com lazer, né, e já tinha escrito alguma coisa, eu trabalhava com lazer empresa, então a coisa aí coordenou, né, e eu acabei o curso e imediatamente comecei o mestrado lá na Unicamp. Né? Eu acho que foi mais ou menos por essa época que eu conheci o Helder da minha turma de mestrado, e foi mais ou menos um pouco antes que eu tinha conhecido o Silvio. Eu te conheci em 89, num evento de língua portuguesa. Isso. Que estava você e Guino, nunca esqueço, com a bandeira do PT lá embaixo, eu estava em cima, assim, numa arquibancada. E aí eu falei, quem são esses malucos ali? Eu lembro disso, vocês fazendo um protesto, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vai se relacionar mesmo, conversar, coisa e tal, antes de 97. Porque em 97 eu vou na sua casa, na Carla Vasconcelos, onde minha mãe morava. Isso. E a gente vai conversar sobre educação física. Foi o nosso primeiro grande papo, né? E aí era só encontros casuais, assim. Isso, em congresso, a gente se via, tal, não sei o quê, né? É isso, mais ou menos. Mas eu te vi em 89, nessa movimentação toda. Eu sou testemunha disso daí. Eu estava entrando lá no mestrado em Santa Maria. Eu lembro de ir ao Rio e ver naquele evento de língua portuguesa que tinha. Foi. Muito legal. E depois da Unicamp?